Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Londrina. Nessa belíssima manhã, 8 de maio, Dia das Mães. Aí estamos na metade do outono, fresquinho nessa manhã. Bom de ficar na cama, né? Mas tivemos que levantar mais cedo nós para fazer o programa e as pessoas aí para preparar, né? A festinha para sua mamãe. Muito obrigado a todos pela companhia. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa preparando a sua ambientação, ouvindo a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem: Quando se faz noite nas almas. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. Na noite que parecia de infinitas tristezas, ante as palavras proféticas do Mestre, uma nota de esperança. Uma esperança que não apenas bruxuleia como uma chama tímida, mas incendeia corações ante a perspectiva deslumbrante. Jesus se despedia dos amigos. Eles o sentiam. Jamais, mesmo no reduzido círculo apostólico, suas instruções haviam soado tão pronunciadoras de dores futuras. A ceia pascal, que lembrava a libertação da escravidão do Egito, que falava de um Deus que havia olhado para o seu povo e o havia abrigado em seu amor, fora povoada de atos, nem por todos percebidos. As palavras caíam naqueles corações que se indagavam. O que faremos quando ele se for? Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Que faremos depois? Eles haviam deixado seus afazeres, seus lares, para estarem com ele, que lhes acenara com um reino jamais conhecido. Algo totalmente diverso do que viviam naqueles dias de domínio romano. No entanto, aquela despedida os atemorizava. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Então, o poeta de um reino ainda não alcançado, ergueu a súplica ao Pai. E nos versos da sua oração, brotaram flores de esperança. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido quanto tudo que me deste provém de ti. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que de onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como uma suave balada, a rogativa acalmara aqueles corações. O bom pastor os entregava em totalidade ao Pai amoroso e bom, e prometia que estaria sempre com eles. Que mais poderiam almejar, se não estar com Ele, na glória, na dor, onde quer que fosse, e como fosse? Quando a voz se calou, permaneceram todos mudos. Nada mais havia para ser dito. A declaração fora do mais puro amor de um ser aos seus tutelados. Por isso, quando se fez a hora, eles saíram a pregar as belezas do reino dos céus, desejando atrair todos para ele, a fim de que gozassem da mesma felicidade que lhes invadia as almas. Na noite pandêmica que nos assombra, lembremos, o pastor está conosco. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Como sempre, o pessoal lá da Federação Espírita do Paraná, eles têm umas ideias excelentes e trazem mensagens para a nossa reflexão. E vocês vão ouvir uma coisa agora que eu repito quase todo o programa, né? Daria para eu e o meu amigo Miguel ficarmos aqui todo o programa só divagando, né? Explorando essa linda mensagem. Mas claro, não é esse o nosso objetivo, né? E nem podemos fazer isso. Então eu passo direto a palavra para o Miguel para ele fazer a sua apresentação nesse dia. Bom dia, Paulo. Sempre uma alegria, um prazer estar com você no programa. Cacá, nosso amigo aqui da rádio. A você, amigo ouvinte, que compartilha conosco desses momentos de luz. Hoje é um dia especial, né, Paulo? Acho que nós vamos comentar a respeito disso. Um dia consagrado às mães. E a mensagem de hoje fala de um personagem, né, que foi pai e mãe, né, pela condição de espírito puro, né. Claro, ele veio quando encarnou na Terra como homem, né, sexo masculino, mas a atitude dele, o comportamento, né, ele foi aquele enviado de Deus que fez com que as pessoas chegassem a Deus, né? Tanto que há uma fala do Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? A porta para entender, para poder sentir Deus, né? Então a mensagem é muito bonita, né? Mostra um momento, né, da partida, da volta do Cristo ao plano espiritual, passagem essa que todos faremos, né, Paulo? Terminada a nossa caminhada terrena. E qual é a relação que tem, né, com esse Dia das Mães, né? Porque eu sempre comento aqui no programa, Paulo, que por qualquer tema que nós estudemos aqui no programa, tanto o momento espírita quanto a reflexão espírita, que o nosso amigo Zé Antônio vai apresentar hoje, na parte final do programa, tem relação com o tema que nós estamos estudando, né? No estudo normal aqui do segundo domingo, nós estamos analisando ali a parte segunda, que fala da escala espírita, né, Paulo? E estamos chegando nos espíritos puros, né? Estamos saindo dos espíritos da segunda ordem, os bons espíritos. E cabe muito bem, né, nesse tema de hoje, no Dia das Mães, não só pela presença do Cristo, né, que coordenou toda a apresentação do Espiritismo e desempenhou esse papel,
Mas eu de cara já trago aqui, comentando a mensagem e ilustrando o dia comemorativo de hoje, né, a questão 821, que o Paulo já analisou em outros programas aqui, né, que está ali na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar nela, que está na Lei de Igualdade. E Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem, né, que homem do sexo masculino, né, mulher do sexo feminino. E a resposta dos espíritos é muito interessante, muito direta e muito simples. Eles falam sim, as funções da mulher sim têm uma importância até maior. Até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Essa questão a gente interpreta, Paulo, não só aquelas pessoas, mulheres, que são mães biológicas, mas aquelas que são mãe por necessidade, por socorro, por oportunidade, que albergam outros corações, sejam elas do sexo masculino ou feminino. E que nesse dia também são lembradas, né? Eu listei aqui, rapidamente, Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Allan Kardec. Allan Kardec não teve filhos biológicos, mas tanto ele quanto ela dedicaram sua vida a trazer melhorias para o mundo francês, né, dentro da área acadêmica, da área educacional. E ela seguiu, depois que Kardec falece em 1869, prosseguiu divulgando o espiritismo, né. Eu peguei um personagem também aqui da doutrina espírita, que trabalhou com Kardec, Joana d'Arc, né? Não foi mãe biológica, mas ela ouvia as vozes durante toda a sua infância e liderou a França na luta contra ideais franceses em relação aos ingleses, né? Ela se vestia de homem para poder liderar um povo que não tinha líder. E ela o fez com a maior dignidade, com a maior coragem, ouvindo seus mentores espirituais. Termina na fogueira pelas mãos da Inquisição, mas deixa o seu legado, né? Deixa o seu exemplo e o seu trabalho. E para finalizar, eu queria trazer a figura do Chico, né, Paulo, tão conhecida, e ele perde a mãe biológica, a Dona Maria João de Deus, aos 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade ele ganha a mãe espiritual, Maria João de Deus, que o acompanha durante todos os momentos, dizendo que ele ia ter dificuldades num primeiro momento, e ele vai passar por muito sofrimento com uma madrasta com quem ele vai morar, que a biografia dele apresenta como uma pessoa muito má, até que chega a Dona Cidália, né, que ela dizia que era um anjo que iria portar na vida dele, que lhe dá o amparo nos primeiros momentos de vida da sua mediunidade, levando à igreja, ensinando a orar, né? Controlando o pai que queria colocá-lo num hospício para tratamento psicológico, porque ele falava que via pessoas, ouvia as vozes, via pessoas mortas, né? Então fica aqui, né, Paulo, nesse primeiro momento, o nosso registro para essa data tão importante, tão significativa, e como você comentava ali fora, né? As pessoas que são pais e mães, né? São pães, né? Gostei da expressão, nunca tinha ouvido. E aí, nos pães eu te devolvo a palavra. Eu sou um pai assumido. Porque esse é o papel, né? Se bem que as tarefas às quais a gente é submetido nesse orbe, né, de provas e expiações, particularmente, minha opinião, é que a tarefa da mãe é uma das mais sublimes e ao mesmo tempo uma das mais difíceis de se enfrentar. Porque é impressionante, né, o amor que uma mãe tem pelo seu filho ou pelos seus filhos. Isso até em função da própria forma como nós entramos na vida, né? A gestação de 9 meses, né? Desde a concepção, né, até o nascimento, o contato desse espírito reencarnante, né, com a sua mãe para voltar a esse mundo da matéria, há toda uma preparação, né? Há todo um vínculo, uma ligação muito forte, né, que depois, ao longo da vida, vai se materializar na forma de amor.
E a gente costuma dizer, né, de uma forma bastante simples, que Deus não pode estar em todos os lugares, por isso Ele criou as mães, né? Porque as mães amam incondicionalmente os seus filhos, sejam eles do jeito que forem. Às vezes a gente vê notícias de violência pelo mundo afora aí, mas todos esses casos de violência, por trás desses seres há uma mãe, e uma mãe que perdoa, uma mãe que está disposta a lutar por seu filho, para resgatá-lo. A gente vê aí na sociedade, né, na maioria dos casos, o homem sempre abandonando o filho, né, e na maioria dos casos a mãe sempre assumindo o papel de provedora, né. Enfim, essa é a nossa realidade. Por isso, né, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso abraço a todas as mães que nos ouvem, inclusive para aqueles pais, né, que fazem também o papel de mãe quando, na ausência por alguma questão fortuita, né, esses homens que assumem esse papel. Mas enfim, amor de mãe é uma coisa muito sublime. E dentro da mensagem que nós ouvimos está ali a despedida de Jesus, apenas dizendo assim: olha, eu vou porque eu preciso ir. Dizendo assim: todo mundo tem um tempo para ficar aqui. Eu fiz minha parte, mas vocês não estarão sozinhos. Já aí Jesus abrindo as portas do mundo espiritual, que até o seu advento não era bem entendido dessa maneira, pelo menos no nosso mundo ocidental. No Oriente o pessoal sempre teve uma visão um pouco diferente, mas no mundo ocidental não. Então ele está dizendo: olha, o corpo vai morrer, mas eu vou sobreviver, e se eu sobreviver, eu estarei sempre com vocês. Ponto. A partir daí ele falou na sobrevivência da alma, ele falou na sobrevivência do espírito, etc. Que infelizmente foi um pouquinho distorcido ao longo do tempo e nós perdemos o fio da meada. E o Espiritismo veio justamente para resgatar, para achar esse pontinho de novo, né, e nos colocarmos nos eixos. Ou seja, a vida continua, estamos aqui de passagem, e compete a cada um de nós cumprir bem o seu papel enquanto está aqui. E aí, dentro daquilo que Jesus falou e que foi registrado pelos evangelistas, há uma série de referências, né, que falam sobre essas questões. Beleza? Ô Paulo, eu queria só fazer mais uma observação, em alusão a essa data, né, tão especial, né, e que tem um destaque especial no Livro dos Espíritos em relação ao papel da mulher. Aproveitando, esse exemplo que nós citamos, como inúmeros de Joana d'Arc, né? Ela que viveu no século XV, né? Então, e ela, quando a gente olha a biografia dela, quem quiser ter uma biografia interessante no livro Expoentes da Codificação Espírita, lançado pela Federação Espírita do Paraná, onde parece-me que ela é a única mulher que consta ali. Pode ser que tenham outras, mas dali que eu tirei muita informação, né? Ela passa uma vida de doação, né? Ela se esquece de si para se doar por uma missão, por um trabalho em prol do próximo, né? E a gente vê muito isso, né? Mas eu queria destacar dela, e está relacionado com a data de hoje, né, das mães. Ela vem trabalhar junto com Allan Kardec no século XIX, olha só, né? Trazendo uma mensagem que nós vamos encontrar ali nos livros dos médiuns, nas dissertações espíritas. É um textinho curto, Paulo, eu vou pedir licença para você para ler, porque vai estar relacionado com o tema e eu vou explicar por quê. Ela diz assim, ó: Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem Ele favorece com o mediunato. O que é o mediunato, pessoal? A faculdade mediúnica. Todos nós a possuímos, uns em grau mais intensivo ou ostensivo, né, que é a pessoa que vê espíritos, ouve espíritos, que era o caso dela, e a maioria, não, uma mediunidade mais intuitiva, né, e que sofre a fluência do anjo guardião e a entende, mas sem perceber. E ela diz: quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmo que Deus lhes concede. Então Deus concede a tarefa, mas concede também a ferramenta para você executar a tarefa, né? As faculdades de que gozam os médiuns
lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para eles o escolho, a prova, né, que tem que tomar cuidado. Perdão. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus atribuem-no aos seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence. Até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. E ela vai finalizar essa mensagem dizendo: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, isso que eu queria destacar, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos espíritos, para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Por que eu gostaria de destacar essa mensagem? Porque, como nós vimos na questão do Livro dos Espíritos, as funções da mulher são mais na vertical, enquanto que as do homem, o sexo masculino, são mais na horizontal. O homem abraça mais a força, a materialidade, enquanto a mulher, por uma maior sensibilidade, está mais conectada ao mundo espiritual. Então, médium, ela se faz médium. E aqui fica, pessoal, nossa recomendação à mulher, seja ela mãe biológica ou não, para que mantenha contato com seu anjo protetor, com seu anjo guardião. Como nós vimos aqui na escala espírita, um anjo da segunda ordem, mais elevado que nós, que só pensa bem, né? Tem ainda algumas coisas a consertar, mas é um espírito mais elevado. Então, que faça dessa ferramenta que a Joana diz aqui nesse texto, né? Que vem junto com a missão, com a função de mulher, com a função de mãe, né? E possa aqui realmente combater todas essas imperfeições e esses vícios que a tornam mais difícil. E a Joana destaca aqui o orgulho, que é um dos principais vícios através do qual outros mais se apresentam, né? Então fica aqui, Paula, nosso registro a isso, sabendo que o homem, o espírito que escolhe um corpo masculino aqui na Terra, ele tem uma função muito grande de ajudar, auxiliar a mulher, seja na educação dos filhos, seja no amparo dos espíritos de outras carnes, né, como diz, porque aí sim estaremos contribuindo de maneira sincera para a construção de um mundo melhor. Muito bem, Miguel. Obrigado pelas suas considerações. Bom, voltemos às nossas reflexões. Só para fazer uma recapitulação, pessoal que está ouvindo, nós estamos então falando do capítulo 1º do Livro dos Espíritos, que fala justamente dos espíritos, né? E Kardec, só para a gente lembrar, ele procurou uma forma bastante simples e didática de estabelecer uma escala de valores, uma escala evolutiva, porque ficou claro até esse ponto aqui do Livro dos Espíritos que os espíritos não são todos iguais, eles são diferentes em sabedoria, em bondade, têm características diferentes. Bom, se são diferentes, por que são diferentes? Então Kardec explorou isso aí, explicando cada uma das ordens, começando pelas mais imperfeitas até a mais perfeita. Então ele falou dos espíritos imperfeitos, listando-os como, primeiro, né, os impuros, depois os levianos, depois os pseudo-sábios, os espíritos neutros e aqueles chamados de perturbadores, que às vezes não tem nem bondade nem maldade, apenas uma ignorância intrínseca. Já na segunda ordem, algo um pouco mais elevado, nós falamos dos bons espíritos. Ainda não predomina neles a bondade, mas eles já têm um equilíbrio entre
a perfeição e a imperfeição estão a meio caminho. Aí então surgem os espíritos benévolos, os espíritos sábios ou de sabedoria, e os chamados espíritos superiores. Superior é dizer estar acima, mas não quer dizer estar pronto. Ou seja, estão dentro daquilo que a gente pode compreender numa escala muito elevada. São esses espíritos que vieram ao nosso planeta com verdadeiras missões, né? Que vieram trazer alguma mensagem, algum conhecimento. Normalmente tiveram uma existência marcada, né? Por muito sofrimento, por muita incompreensão. Muitos foram assassinados, alguns presos, enfim. Todos os espíritos que vieram trazer mensagens novas, que combatiam o status quo da época, sempre foram mal vistos. Às vezes eu digo para as pessoas que até politicamente falando, né? Porque política é a arte de se relacionar com as pessoas. Não estou falando de política partidária, estou falando de política de um modo geral. Todas as grandes conquistas que a humanidade tem hoje foi feita por aquelas pessoas que hoje nós chamamos de arroaceiros, baderneiros, né? Que são aquelas pessoas que estão sempre contra tudo e contra todos. As pessoas esquecem que hoje nós podemos ter direito a um domingo, né, remunerado, a um sábado, a férias, etc. Bom, minha gente, isso foi conseguido por um baderneiro, tá? Que muitas vezes a sociedade condena. O próprio Jesus, na sua época, né? Ele foi visto como uma pessoa fora da curva. Jesus era tido como um agitador, porque veio subverter aquelas leis que existiam naquele período. Então, a gente, quando chega a um estado superior, chega a um diferente grau de entendimento. Mas esse não é o fim. Até porque, dentro do que Kardec coloca, ele coloca essa escala dentro da possibilidade que nós temos de compreendê-la. E isso coisa de 160 anos atrás. E chegamos então à primeira ordem, que seriam os espíritos puros. Espíritos puros, aqueles assim que não têm mais a necessidade de evoluir conforme nós entendemos. E veja bem que o nosso entendimento do universo, ele ainda é muito pequeno, tá bom, gente? Quando a gente falar aqui de espírito puro, etc., é dentro daquilo que a gente pode compreender, mas isso aí não é um fim em si, mesmo porque a linguagem humana não tem condições de expressar todas essas nuances. Eu não lembro, Miguel, se nós chegamos a comentar isso no último programa. Sobre? Os espíritos puros. Não. Vamos só dar uma lida, por favor, então já pode ler ali, que é uma classe única, né? Então o Kardec colocou então na primeira ordem os espíritos puros, que são o último da escala, ou seja, a 10ª ordem, né? Que seriam aqueles que não precisam mais evoluir. Por favor. Eu acho que é interessante a gente colocar também, exemplos sempre facilitam o nosso entendimento, né? A gente não sabe precisamente definir se um personagem que viveu aqui na Terra, né, ele estaria exatamente numa dessas ordens que Kardec apresenta, e o Paulo bem colocou que é uma ordem didática, orientativa, né, para que nós possamos, dentro da nossa compreensão, poder nos situar, né? Então, pelos estudos que a gente faz, nós entendemos que Allan Kardec era um espírito superior, por vários motivos, mas o maior deles é porque ele tinha como mentor um espírito de ordem superior. Isso está caracterizado no Livro dos Espíritos, né? O nosso anjo guardião, o nosso anjo protetor, ele é de uma ordem mais elevada. Então, como ele tinha o espírito de verdade, que é o próprio Cristo, né? E o Cristo é da primeira ordem, de espírito puro, a gente deduz que Kardec seria um espírito superior, né? Então, essas analogias, esse entendimento, cada um deve fazer por si mesmo, lendo o texto, fazendo a sua meditação e tirando a sua convicção, o que é mais importante, né? Então, nós chegamos agora na primeira ordem, que é os espíritos puros, e Paulo vale um destaque que Kardec vai colocar em toda a obra, que todas as questões relacionadas a princípios e afins dentro do nosso âmbito de entendimento do Espiritismo, fica mais difícil que nós entendamos. Por isso mesmo que o Paulo falou, nos falta linguajar, nos falta conhecimento, nos falta capacidade
tanto de inteligência quanto de espiritualidade, pelo nosso nível de evolução, já que nós estamos na terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos. Mas nós podemos entender relativamente o que os espíritos apresentam, e eles o fazem de uma maneira que nós possamos não só compreender, mas colocar em prática na nossa vida. Esse é o objetivo maior do estudo do ensino do Espiritismo. E aqui na questão 112, nós vamos ter os caracteres gerais dessa primeira ordem dos espíritos puros, da qual Jesus é o único representante. E diz assim: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Pode continuar, Nenê. Aí vem a questão 113, né, dizendo: primeira classe, classe única. E vem o texto: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, no caso aqui o espírito encarnado, o homem, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam da inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Obrigado, Miguel. Bom, minha gente, em termos de escala, foi isso que o professor Allan Kardec colocou. No último degrau, então, isso que a gente chama de espíritos puros. E eu volto a enfatizar dentro daquilo que nós podemos compreender. Eu só gostaria de fazê-los lembrar que dentro do próprio Evangelho de Jesus, inclusive isso foi narrado pelo evangelista, quando ele se transfigura, quando ele sai para orar, quando ele encontra o espírito de Moisés e Elias. Isso dá-nos a entender que Jesus conversava com alguém a respeito deste plano que ele veio desempenhar aqui na Terra. E ele sempre se referia a Deus, ao Pai, ou seja, a algo ainda superior a ele. Então dá para dizer assim: Jesus é o espírito de maior evolução que pisou neste planeta. Nós espíritas o temos como, digamos assim, o gestor do nosso sistema planetário, que Jesus inclusive presidiu, né, a formação do nosso orbe. Bom, o nosso sistema planetário pouco a gente conhecia a época de Kardec. Naquela época ainda não se tinha ideia do que era uma galáxia. Bom, então nós sabemos que uma galáxia é composta de milhões, bilhões talvez de sistemas planetários. E o universo conhecido tem alguns bilhões de galáxias que a gente conhece. Tudo isso está povoado e tem espíritos lá. Então a gente, a partir aqui do nosso acanhado ponto de vista, dizermos assim, Jesus é o fim da escala, seria muita presunção de nossa parte. Com certeza Jesus é o espírito mais puro que nós conhecemos, o mais perfeito que veio. Evidentemente, né,
Os budistas talvez entendam que tenha sido Buda, no taoísmo Lao Tse, ou os nossos irmãos muçulmanos tenham como Maomé, enfim, respeitando todas as crenças, todos os valores, cada um tem o seu conceito e todos devem ser respeitados. E todos esses espíritos que vieram com missões, eram espíritos de elevada categoria. Então eles já não são mais dependentes da matéria. Eles não necessitam mais de encarnações no plano material. E se o vêm fazer, vêm com uma missão definida. Então eles já não dependem, não sofrem mais pelas coisas materiais. Mas ainda sofrem. No Evangelho está narrado que muitas vezes Jesus chorou. Mas por ele ou por nós? É como a gente fica triste, chateado, né? Quando nós estamos conduzindo alguém, um grupo, um filho, seja lá o que for, e as coisas não saem exatamente do jeito que a gente quer. A gente fica triste. Jesus talvez ainda tivesse esse sentimento de ficar triste. Ou foi uma forma apenas dele externar alguma coisa para ser registrada. Porque o espírito também, quando está num elevado grau de evolução, ele não sofre com essas coisas, porque ele vai entender a humanidade não estava evoluída e iria continuar evoluindo. Qualquer erro que ela cometesse, entre aspas, esse erro deve ser entendido como uma etapa do seu aprendizado, uma etapa da sua evolução, como uma pequena infecção lá no tempo de criança serve para reforçar o nosso sistema imunológico. Então, o nosso mundo é muito diverso e há muitas formas de interpretá-lo. Então, dentro do que nós entendemos pelo Espiritismo, é isso. Esses espíritos, pelo menos para nós, não precisam mais, digamos, viver provas materiais para a sua evolução. Mas a gente também já aprendeu dentro do próprio Espiritismo que existem mundos superiores. Kardec também faz uma escala desses mundos. E esses mundos são habitados. Se existem mundos superiores, existem mundos habitados por seres superiores. E também existem chamados mundos felizes, que provavelmente são habitados por espíritos mais elevados ainda, seriam puros. E além disso, será que há alguma coisa? Seria muita pretensão de nossa parte dizer que não há. Com certeza, se os espíritos não o disseram, é porque nós não temos condições de compreender. Mas dizer que para logo ali, que aquele é o fim, isso é minimizar a grandeza, né, de Deus. Nós conhecemos apenas esse universo de múltiplos que existem, né, e que nós sequer temos ferramentas ou instrumentos para sequer imaginar. Mas vamos parar por aqui, né? Porque senão a gente começa a divagar muito, né, Miguel? Só um rápido comentário a respeito de algumas partes, né? Quando o Kardec e os espíritos superiores dizem nenhuma influência da matéria, pessoal, é preciso entender essa expressão, né? Jesus nasceu, né, passou pelas leis da matéria, claro, teve um corpo físico, foi criança, né, normal. Então, nós acompanhamos... Sentiu frio, fome, sede, normal, né? Sim, trabalhou, exatamente, às leis do planeta, né? E morreu, né? O corpo dele chegou um momento que pelos flagelos, né, pela tortura que ele teve, pela crucificação, o corpo faleceu, natural, né? Quando fala que nenhuma influência da matéria, nós temos que olhar isso do lado espiritual, já que ele é um espírito puro, né? E essa pureza ele conquistou, né? Como diz aqui no texto, né? É um espírito que já percorreu todos os graus da escala e se despojou de todas as impurezas da matéria. Quando nós falamos dessas impurezas, nós estamos falando das paixões ruins, da matéria, né? Então tudo aquilo que acontece fora e nos impressiona e nos causa mal, né? E nós sentimos isso, e nós reagimos muitas vezes de maneira equivocada. O espírito puro não, ele não tem essa influência da matéria. Ele já domina todas as paixões, já as tem em equilíbrio, né? Então, quando nós citamos aqui os vícios da imperfeição, orgulho, egoísmo, inveja, né, e todos os mais, porque somos espíritos imperfeitos. O espírito puro já não tem essas imperfeições, já domina as suas paixões, tanto que é o Cristo.
fala em determinado momento aqui da reencarnação. Quer dizer, o espírito puro ele encarna em missão, porque a reencarnação é sinônimo de prova ou expiação. E o espírito puro não as necessita mais. Por quê? Porque vem em missão, né? No prefácio do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem um indicativo, né, que esses espíritos puros, eles comandam a muitos outros. E aí está muito característico que é uma mensagem ditada por vários espíritos sob o comando do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, né? E para finalizar, Paulo, fala aqui também que o objetivo desses espíritos puros é assistir os homens. Quem são os homens? Os espíritos encarnados aqui na Terra, nas suas aflições. E quando nós olhamos o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ali está caracterizando o que é essa aflição, o que é essa dificuldade, e esses espíritos puros vêm auxiliar nesses momentos, muitas vezes de maneira coletiva. Nós estamos passando agora por um momento de conflito mundial, localizado ali na Ucrânia, com a Rússia, né? Que isso necessita amparo de espíritos superiores, e tenho certeza que o próprio Cristo está amparando todo o sofrimento originário dessa paixão humana de conquista, de cobiça, né, ligada ao egoísmo, ao orgulho, mas os espíritos estão fazendo o seu papel. E concitá-los ao bem, através da prova ou da expiação das faltas, né? Então, a todo momento esses espíritos também estão dando ânimo, coragem, para que as pessoas suportem com resignação todas essas dificuldades, né, Paulo? Muito bem, Miguel. É isso aí. Obrigado pelas suas considerações. Bom, se o Sr. Allan Kardec estabeleceu uma escala de 10 características diferentes, a pergunta é: ficaríamos nós presos a cada uma delas? Não. A gente sabe, né? Já aprendeu que Deus criou todos os homens, todos os seres absolutamente iguais. A nenhum privilegiou. Nenhum. Se estamos diferentes é porque percorremos caminhos diferentes. Então, há possibilidade de evoluir, de progredir? Sim, há. E é justamente nesse assunto que nós vamos entrar agora. Uma vez que foi falado da escala espírita, agora nós vamos falar da progressão dos espíritos. Então, como é que nós saímos lá daquela condição de um espírito leviano, impuro, né, para a condição de um espírito puro? É possível isso? É. Jesus disse: vós sois deuses e podereis fazer tanto quanto eu. Ficou claro que ele não escolheu ninguém, ele deixou isso para a humanidade, para qualquer um. Não estabeleceu nenhuma condição. Então, sim, minha gente, os espíritos podem evoluir. E justamente a encarnação faz parte desse processo. Não vou dizer que seja o único. Com certeza não é o único. Eu gostaria assim, sempre de lembrá-los que, independente do entendimento que nós tenhamos, esse entendimento não é a verdade toda. Pode ser um pedacinho dela. Por mais próximo que esteja, nunca o será. Essa é a forma que nós temos de entender. A verdade é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode imaginar. E ela será acessível tanto quanto for maior o nosso entendimento. Ô Paulo, só te interrompendo um pouquinho, antes de entrar no tema seguinte, progressão dos espíritos, né? Uma pergunta que me fazem sempre é: Kardec estabeleceu uma escala, né, orientativa, educacional, tá? A pessoa pode, o espírito pode pular fases? Teoricamente sim, mas eu acho que não. Eu acho que não é que nem assim. Quer ver, gente? Eu estou na primeira série, eu sou muito inteligente e o professor decide me colocar na quinta. É possível. Nós temos hoje crianças aí, eu tenho lido, com 14, 15 anos, que estão terminando cursos de graduação em algumas escolas, no Brasil, no exterior. Outro dia eu vi um jovem com menos de 20 anos fazer um doutorado em física. Ou seja, ele não precisou estudar algumas coisas lá. Mas isso aí por quê? Porque aí nós estamos falando de espírito. Mas esse espírito, numa outra encarnação, precisou aprender aquilo que nós estamos aprendendo, que é o beabá. Ele não chegou hoje, nessa encarnação, nessa atual, com 20 anos,
a conseguir desenvolver uma tese de doutorado. Agora, se nós olharmos a vida dele como um todo, tem que passar por todas as etapas. Não tem como, porque ele não aprenderia a matemática suficiente para desenvolver o cálculo para ele chegar numa fase de entender física quântica, está no doutorado de física. Lá numa outra encarnação ele aprendeu. Nessa, ele não precisou. Então, não vamos entender a vida somente por uma encarnação. Ele não como é que ele saiu lá do primário e foi para o segundo grau? Porque ele já sabia. Tudo bem, nessa ele pulou uma fase. Mas, em termos de existência, não, meu amigo. Nós vamos passar por todas. Exatamente, Paulo. Como é que Beethoven, aos 5 anos, compunha sinfonias? É porque na outra encarnação aprendeu. Exatamente. Então, por que Mas num dado momento ele aprendeu as notas musicais. Exatamente, né? Ele conquistou. Então, o texto nos diz que são conquistas que nós vamos tendo. Se não for a lei da reencarnação, fica difícil entender como Deus privilegia uns em detrimento de outros. Aí eu ia ficar com sono, né? Por que ele criou o Beethoven que sabe tocar música e eu não sei tocar uma gaitinha de boca? Exatamente. Mas no próprio livro, pessoal, agora olhando para as questões morais, isso são coisas de conhecimento, né? De inteligência. Agora, questões morais, os espíritos dizem sim, tem espíritos que podem fazer o progresso em linha reta e sair da forma de simples e ignorante ali nas primeiras encarnações e por suas escolhas e evitar o mal, já tendo bom senso nas primeiras encarnações, né? Não é a grande maioria, ele já pode ir escolhendo sempre no bem, sempre no bem, sempre no bem. Então é possível sim, né? Não passar por determinadas fases, dependendo das nossas escolhas, dependendo daquilo que a gente evita, que sabe que não vai trazer contribuição. Só para a gente então fazer uma introdução, porque o nosso tempo já está quase esgotado, né, Miguel? Então, na questão de número 114, eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente fazer uma introdução, para daí no mês que vem, no mês de junho, né, a gente dá continuidade. Então, nesse quesito, Kardec perguntou na questão então, de número 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta eu já vou emendar aqui. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É aquilo que nós acabamos de falar, né? E volto lá ao princípio básico que nós aprendemos do doutrina espírita. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, né? Todos iguais, nenhum é privilegiado. Se hoje nós estamos iguais, é porque optamos por percorrer caminhos diferentes. E ninguém está afirmando aqui, nós somos criados ao mesmo tempo. Cada um de nós saiu das mãos do Criador num determinado espaço-tempo e percorreu a sua jornada e hoje estamos aqui. Exatamente. Deus não poderia ser justo e bom se criasse seres diferentes, né? Porque um nasce na riqueza, outro na pobreza, na miséria. Um nasce com o corpo deficiente, sim, o outro perfeito, quer dizer, dentro da condição humana. Então, só por aí, pessoal, dá para entender, puxa, por que a pessoa está naquela condição, né, física, por exemplo, quando a gente vê desde o nascimento? Alguma coisa aconteceu, ou acontece, que foge ao nosso entendimento natural, porque a gente não tem a visão das outras vivências, como disse o Paulo, né, que resulta nessa um trabalho necessário ao espírito, né, Paulo? É isso aí. Bom, minha gente, estamos em cima da hora. Faltam 2 minutinhos para a gente entrar agora aqui no programa do nosso querido Dr. José Antônio Vieira de Paula, que hoje vai falar sobre a porta estreita. Hoje é o assunto que será tratado. Então fica aqui a nossa despedida a todos os amigos que estiveram sintonizados conosco, nossos amigos de doutrina, simpatizantes que gostam de ouvir, e nós continuamos recomendando a todos sempre o estudo, né? Que sem estudo não chegamos a lugar nenhum. Um grande abraço, especialmente para todas as mamães, as nossas, as outras, enfim, a todas as mulheres que assumiram nessa encarnação uma maternidade, tarefa difícil, né? Então que Deus abençoe a todas, proporcione aí muitas alegrias com seus rebentos, com seus filhos, num ambiente de muita paz e de muita harmonia. E de minha parte, só tenho a desejá-los aí pela frente uma boa semana, com muita paz, com muita saúde e com certeza com a mensagem de Jesus nos corações. Um abraço e muito obrigado a todos. Olá, amigos.
Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a passagem de Jesus, onde ele faz aquela alocução, aquele comentário sobre a dificuldade de atravessar a porta estreita. Ele diz assim, está no Evangelho de Mateus, tem no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Mateus está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por essa porta larga de Jesus. Estreita que é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E com poucos acertam com ela. Quando Jesus diz isso, nós poderíamos ficar analisando as orientações de Jesus, mas nós já vamos absorver os ensinos de Jesus dessa passagem, alguns da doutrina espírita, olhando para o panorama do mundo, da terra, como ela é, como Jesus a encontra. Quando Jesus vem à terra, ele vem para um mundo de almas muito imperfeitas, de espíritos caídos, complicados, de espíritos comprometidos com a lei de Deus. A terra é um mundo classificado por Allan Kardec e por Santo Agostinho como um mundo de expiação, de provas, de consequências de erros sucessivos. Então, quando Jesus chega trazendo a sua luz e a proposta de alívio da dor, ele vai dizer para a gente assim: se você continuar o caminho que você vem repetindo, falando para nós, vocês vão continuar sofrendo. A terra cheia de dificuldades, cheia de lutas difíceis, cheia de problemas, de doenças. Em torno da terra, o mundo espiritual, um vastíssimo campo de espíritos atormentados, desequilibrados, porque não souberam viver, repetindo sempre seus deslizes, seus desequilíbrios, acordam no mundo espiritual pior do que quando vieram para cá, emocionalmente falando, espiritualmente falando, e não conseguem deixar a crosta do terreno, criando um ambiente de tanto sofrimento, de tanta tormenta, que um dos espíritos amigos de Kardec chega a dizer: a gente diz que Deus não criou um céu e um purgatório e um inferno como um lugar circunscrito no universo, mas se você olhar para a Terra, é um lugar circunscrito onde está o sofrimento, porque são as almas que só causam sofrimento e podem sofrimento. Então é um lugar que acaba sendo um purgatório, que nós chamamos no mundo espiritual de umbral. Quem diz isso são os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante esse raciocínio. Então o que nós observamos? Jesus vem trazer a proposta de que agora é a hora, quer dizer, a era do Cristo, a era da iluminação. Agora é a hora de nós optarmos pelo esforço, pelo sacrifício, pela renúncia, para não mais cometermos os mesmos erros. Quando que isso vai acontecer? Na hora das decisões, na hora do relacionamento, na hora que a gente vai tomar condutas na vida, a gente tem sempre opções. E há aquela em que a gente tem que denunciar as nossas tendências, de repetir sempre os mesmos erros, a porta larga, que vai fazer a gente ficar patinando naquele, como a gente estudou no capítulo do karma, ficar patinando nas quedas morais. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos precisar de esforço, de renúncia, de sacrifício. Então é difícil escolher a porta estreita. E é isso que Allan Kardec veio propor. Jesus diz assim: a porta larga é a da perdição. Perder o quê? Perder a paz que nós buscamos. Nós estamos atrás de uma relativa felicidade, nós estamos atrás de equilíbrio. Nós não vamos alcançar escolher os caminhos de sempre. E ele diz que a porta estreita, essa que exige da gente esforço, é que leva à vida. Que vida? A vida que nós buscamos, que é a plenitude, o equilíbrio, a harmonia, a felicidade. Que se
se nós queremos realmente vivermos daqui para frente em paz, nós temos que escolher a porta estreita. Então Jesus vem fazer essa proposta para nós da porta estreita como um caminho óbvio da própria paz que nós buscamos. E o caminho a porta larga, que Allan Kardec coloca esse texto no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Exatamente por isso. Todo mundo está tendo uma nova oportunidade, a maioria prefere seguir o caminho dos prazeres imediatos. Então nós já estudamos, já refletimos, já ouvimos os espíritos superiores, já ouvimos as considerações notáveis de Allan Kardec, quando nos diz que toda vez que nós buscamos o prazer imediato, as consequências são inevitáveis. Nós temos que buscar a paz duradoura, que às vezes é preciso de sacrifício, de enfrentarmos, aceitarmos coisas mais difíceis para o momento, as decisões mais difíceis. Então, todos os momentos nós estaremos sendo convidados pela vida, pelas leis de Deus, para optarmos pelo que nós vamos fazer. Numa decisão dentro de casa, algo que a gente vai fazer de simples, mas que envolve outras pessoas, pode fazer bem para um, pode trazer transtorno para outro, e nós, na condição de querermos a paz para o futuro, temos que saber renunciar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aquela prepotência de querer que seja tudo feito conforme a nossa vontade, e pensar o que seria o melhor para todo mundo, nem que isso fosse às custas de nós não fazermos a nossa própria vontade, mas a vontade que leva a harmonia futura, vindoura e duradoura. É uma proposta da porta estreita de Jesus, é uma proposta simples, clara, lúcida. Jesus diz: porfiai por entrar, quer dizer, façam o esforço possível para escolher a porta hoje mais difícil, para que não prossigam caindo nos mesmos erros, continuem sofrendo na terra. Jesus não veio aqui para tirar o sofrimento da terra. Os Espíritos não vieram dizer que essa terra está fadada a se transformar no mundo de regeneração. Então nós concluímos aqui o nosso raciocínio. Esse estado de coisas que vive o mundo não é definitivo, é passageiro. Mas quem que vai continuar aqui na Terra, no momento melhor, no momento de regeneração, no momento de equilíbrio, de paz? Os poucos escolhidos. Mas escolhido por quem? Por Deus, por Jesus, pelos Espíritos superiores ou pelo esforço próprio? Pela vontade de ser melhor? Pela ânsia de se transformar? E quando a pessoa quer se tornar melhor, ela vai buscar os recursos, buscar e achareis, pediu e tereis, batei, abrir-se-vos-ás. Jesus vai dando os caminhos. Então está nas nossas mãos a opção de escolhermos a porta estreita ou a porta larga. Gente, alegria imediata e sofrimento constante não combina mais com a paz que nós buscamos. Nós precisamos de paz na consciência hoje e um futuro de paz duradoura, que é o que Jesus veio nos propor. Então usamos essa lição de Jesus, porfiar por entrar pela porta estreita. Então você pode. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.